Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o texto original de Peter Pan. Peter Pan sempre foi uma das minhas histórias favoritas, mas só agora eu li o texto integral escrito pelo J.M. Barrie. E eu queria comentar pra vocês as diferenças desse livro pra adaptação da Disney e também o quanto a história do Peter Pan é muito mais sombria, muito mais dark do que a gente espera. Antes de começar, eu queria dizer que eu vou deixar o link aqui embaixo para quem se interessar por comprar esse livro. Essa edição que eu tenho é a de clássicos da Zahar e ela está disponível também no Kindle Unlimited para quem tiver. Eu tenho as duas versões, acabei lendo pelo Kindle porque eu achei mais confortável do que ler pelo livro, mas de qualquer forma, essa edição é muito bonitinha para quem não lê no Kindle. Eu acho que a história do Peter Pan é uma história que todo mundo já conhece, mas a gente escuta falar muito pouco sobre o autor, o James Matthew Barrie, que nasceu em 1860 na Escócia. Ele era de uma família com 9 irmãos e a história do Peter Pan começou a surgir na cabeça dele depois de um acidente de patinação que matou um dos irmãos dele. Quando James tinha 6 anos, ele perdeu um dos irmãos mais velhos dele em um acidente de patinação. Esse irmão dele, o David, ia completar 14 anos 2 dias depois desse acidente e ele era o filho mais próximo da mãe do James, então esse acidente acabou deixando ela totalmente desolada, ela ficou muito mal, entrou em depressão e para ajudar a mãe, o James acabou tendo a ideia de começar a se vestir com as roupas do irmão e fazer algumas coisas que o irmão costumava fazer, ter algumas atitudes que o irmão tinha antes, pra mãe sentir que o irmão dele ainda existia de alguma forma dentro dos irmãos ou dentro dele. É uma ideia meio mórbida pra uma criança ter, mas acabou dando certo e fez a mãe do James se sentir melhor na época. Todos os sites e textos que eu chequei confirmam que essa história da morte do irmão dele foi o que inspirou a história do Peter Pan com mais força na vida do James Barrie. Ele via o irmão dele como um garoto de 13 para 14 anos que nunca mais ia crescer. E mesmo quando ele estivesse velho e ele pensasse no irmão dele, a imagem que ele ia ter do irmão dele é a imagem de uma criança. Então ele via o irmão dele assim como uma criança que jamais ia crescer, uma criança que seria para sempre jovem. E por conta disso ele resolveu criar a história do Peter Pan, a história de um garoto que nunca envelhecia. No filme da Disney, o Peter Pan é um garoto super divertido, um garoto super legal. Eu lembro que quando eu assisti esse filme eu queria muito ser amiga dele porque ele parecia ser incrível. E eu não sei se a minha percepção sobre o Peter Pan mudou por conta da minha idade ou por conta da versão do texto original do James Barrie ser muito diferente da adaptação da Disney. Mas a impressão que o Peter Pan me passa nesse livro é de um garoto bem assustador, na verdade. Ele mora na Terra do Nunca com os garotos e ele resolve visitar essa casa onde havia a Wendy e os 2 irmãos. E não fica muito claro o porquê dele ter ido visitar essa casa, mas a impressão que o livro passa pra gente é de que a mãe da Wendy já conhecia o Peter Pan também. Então, provavelmente, ele era um amigo da mãe da Wendy antes e ele voltou atrás justamente dos filhos dela. Ele convence os 3 a seguirem ele até a Terra do Nunca, essa parte da história todo mundo já conhece, por meio da mágica, o pó de fada, ensina as crianças a voar. Ele é muito convincente em levar as crianças, em convencer as crianças, ele é um ótimo líder para as crianças. Então, ele não tem muito trabalho em convencer essas crianças a largarem a casa delas e irem com ele até a Terra do Nunca. Quando eles estão na Terra do Nunca, eles começam a esquecer sobre a família deles de verdade. Então eles começam a perder a memória do rosto da mãe, o nome da mãe, do pai, a casa deles. Essas memórias elas vão se esvaindo conforme eles ficam mais tempo na Terra do Nunca. E eles vão tendo contato com várias criaturas mágicas, como as fadas, dentre elas a mais importante que é a Sininho, uma fada muito malvada, muito mais malvada do que os filmes da Disney fazem ela parecer. A Sininho tenta matar a Wendy, ela odeia a Wendy e ela xinga muito, então ela não é exatamente uma fadinha bonitinha como a Disney acaba pintando ela, apesar de ela ser bem irritante no filme da Disney também. Na Terra do Nunca, eles acabam tendo a Wendy como uma visão de mãe. Isso acaba pesando um pouco por conta do conceito mais machista da época. Eu não vou dizer que o James Barrie era machista, porque esse livro foi escrito em 1911. Inclusive o Peter Pan começou como peça de teatro em 1904 e ele ganhou a versão livro depois disso, só em 1911. Então é uma época diferente, eu não vou entrar tanto no mérito de discutir machismo de época, porque eu tô mais focada em falar um pouco do livro com vocês.
Mas a Wendy é vista como uma mãe para esses garotos. Eles não sabem fazer nada, eles não sabem fazer comida, eles não sabem se colocar para dormir, e a Wendy tem que fazer isso por todos eles. E esse é um papel que no livro ela gosta bastante. A gente vê um certo clima entre a Wendy e o Peter Pan, mas ele é um clima que existe mais da parte da Wendy. É como se a Wendy estivesse apaixonada pelo Peter Pan, mas o Peter Pan meio que não se importasse tanto com essa questão do amor, porque ele é uma criança que nunca vai crescer, então ele não tem visões de amor. Ele vê a Wendy como uma amiga, como a mãe dos garotos e só isso. Apesar de a Wendy ser muito importante pra ele durante toda a história. Lá na Terra do Nunca, eles precisam enfrentar os piratas, lógico, o Capitão Gancho e todos os piratas dele. O Capitão Gancho, ele é cruel como nos filmes, talvez um pouco menos assustador, na verdade, do que nos filmes. Mas eu tenho a impressão de que eu fiquei mais assustada com o Peter Pan e por conta disso eu meio que caguei pro Capitão Gancho. Mas enfim. O Peter Pan, ele é um assassino no livro. Ele mata vários piratas e não só o Capitão Gancho, não é só um acidente que faz ele matar. Ele realmente quer matar os piratas pra salvar os índios que são amigos dele, são aliados dele. Os meninos perdidos moram em um buraco debaixo da terra, cuja entrada são as árvores, e cada árvore se adequa perfeitamente a cada um dos meninos. Essa foi a parte do livro que me deixou mais encantada, na verdade. A forma como o James Barrie descreve o universo da Terra do Nunca faz a gente se sentir criança de novo, porque a narração dele, ela é feita de uma forma para livro infantil, mas que não só pega crianças, ele pega a gente e faz a gente se sentir criança de novo. É uma narração diferente, muito aleatória, que realmente coloca a gente num universo que não parece real, e não parece que a gente tá lendo, parece que a gente tá lá dentro desse universo. Esse livro é uma das coisas mais maravilhosas que eu li. Eu fico muito feliz que eu tive a ideia de ler a versão original do texto de Peter Pan, porque eu não sei explicar o quanto ele me fez sentir criança de novo. Ele é um livro tão curtinho, um pouco mais de 200 páginas, mas que transporta a gente para um universo mágico e faz a gente se sentir assim, como se nós mesmos estivéssemos na Terra do Nunca durante as suas 200 e poucas páginas. Eu espero que vocês se interessem por ler. Eu queria saber se alguém aqui já leu o texto original de Peter Pan ou de algum outro desses clássicos que a gente tem na nossa memória por conta da Disney, mas que tem a sua versão em livro antigo que normalmente ninguém conhece. Se você curtiu, dá like pra ajudar a gente com divulgação e comenta aqui embaixo o que você achou dessa história do Peter Pan e qual foi seu primeiro contato com ela, porque eu acho que ela é uma história tão presente na nossa infância, principalmente das pessoas da minha faixa etária que conviveram com filmes da Disney. Essa história é muito mágica pra mim e eu queria saber se ela também é mágica pra vocês. Se você ainda não é inscrito no Chá de Prosa, se inscreve pra continuar acompanhando o nosso conteúdo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!